O senador Eduardo Girão, candidato à presidência da CPI da pandemia, explicou em vídeo a necessidade de uma condução isenta e que faça uma investigação ampla que inclua a União, estados e municípios. Girão apontou: ter isenção é não ter conflito de interesse para poder investigar a todos. O senador explicou: já é dado como certo pela mídia o acordão para que o presidente e o relator sejam o senador Omar Aziz e o senador Renan Calheiros. Girão disse: pelo caminhar da carruagem, pelas declarações de alguns colegas, a coisa já está julgada e já está virando pizza. O senador lembrou, no entanto, que é tradição no Senado que o autor do pedido seja o presidente ou o relator da CPI e pediu a colaboração e as orações dos cidadãos para a sua candidatura. Na descrição do vídeo, Girão disse: acabei de chegar ao Senado para mais um dia de trabalho intenso nesta semana decisiva para o Brasil. Não tenho nenhuma indicação na administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Não recebi qualquer emenda extra, ou seja, só recebi as emendas parlamentares previstas na Constituição e as apliquei 100% com transparência em meu estado, Ceará. Voto com a minha consciência e coerência total com as propostas que fiz e registrei em cartório na época da campanha ao Senado em 2018. Não gostaria, assim como você, que essa CPI da pandemia se transformasse em pizza para alguns, justamente por faltar independência, amplitude e isenção. Sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou bem intencionado em minha candidatura à presidência da CPI da pandemia e gostaria de ser instrumento para corresponder à enorme expectativa da sociedade sobre este tema. O povo brasileiro, que é íntegro e correto, merece isso de nós, da classe política, neste momento de dor e sofrimento global. Conto com sua ação e oração. Paz e bem e uma abençoada semana para você e sua família. Assista. São 7h07 aqui em Brasília. Já estou aqui no Senado Federal, está um pouco vazio ainda nessa segunda-feira. Ontem já saí aqui quase à noite, vim no domingo fazendo contato. Bom dia. Fazendo contato com os nossos colegas, né? São 11 senadores que vão decidir no dia 22, essa é a previsão, ou seja, um dia depois do dia de Tiradentes, né? Tem uma simbologia forte tudo isso aí. No dia 22 vai ter a decisão para o comando da CPI, né? Já é dado como certo pela mídia um acordão que foi feito para que o presidente e o relator sejam sucessivamente o senador Omar Aziz e o senador Renan Calheiros. E nós estamos colocando o nosso nome para a presidência, né, para disputar a presidência. Já me candidatei, justamente porque quem escolhe o relator é o presidente, né? E a gente precisa, num momento como esse, que existe tanta expectativa das pessoas, né? Ao mesmo tempo dor, sofrimento por causa da questão da saúde pública, da pandemia, desemprego, fome. Mas se vai fazer uma CPI, que não vire pizza para alguns, né? E pelo caminhar da carruagem, com todo respeito a quem pensa diferente, pelas declarações de alguns colegas que estão nessa comissão, a coisa já está julgada, né? E para outros virando pizza, né? Então, prefeitos e governadores que eu relacionei no meu pedido, e todo mundo dizia que era impossível a gente aprovar a inclusão das dezenas de bilhões de reais do seu dinheiro, de verbas federais que saíram aqui de Brasília para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Todo mundo dizia que seria impossível a gente conseguir colocar isso na CPI, mas nós colocamos. Sabe por quê? Porque você se mobilizou. Você cobrou o seu representante aqui no Senado Federal para que ele fizesse a parte dele, assinasse a nossa CPI e houve a sensibilidade dos colegas senadores. E eu espero que isso ocorra novamente nesse dia 22. Vamos precisar de você, né? O voto é secreto.
O voto é secreto. Já vi uma mobilização nas redes aí para que seja o voto aberto, né? Então, nós queremos que a verdade venha à tona para todo mundo, não apenas para uma parte, não para blindar uma parte. Então tem que investigar, tem o governo federal, vamos chamar os ex-ministros da saúde desde o início, né, por ordem cronológica, vamos averiguar tudo que aconteceu no Amazonas, que é o fato determinado da CPI do senador, do pedido, do requerimento do senador Randolph, que teve 32 assinaturas. O nosso pedido teve 45 assinaturas, 13 a mais do que o do senador Randolph. E o nosso pedido mais amplo, além de investigar o governo federal, a União, que se investigue também estados e municípios que receberam essas dezenas, centenas de bilhões de reais de verbas federais. Inclusive, no nosso pedido, os fatos determinados, olha só, são as operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas do Brasil. Eu relacionei uma a uma, né? Então, é muito importante que a gente tenha realmente uma CPI independente, justa, ampla, né? E que as pessoas que estejam à frente dela tenham isenção, não haja conflito de interesse, né? Para que se investigue quem quer que seja. Então é muito claro deixar os posicionamentos, né? As declarações que estão na mídia, já de alguns colegas, né? Que indicam o caminho que está indo, indicam quem é que querem pegar para Cristo, né? Isso não é correto, isso não é correto. A gente, no momento como nós estamos hoje, né? Com uma tragédia social grande no país, sob todos os aspectos, você está pensando em eleição, está querendo focar num palanque político, esse tipo de coisa nós não vamos aceitar, né? Nós vamos combater o bom combate. Conto com a sua participação, enquanto ainda há tempo, é dia 22 a eleição. Conto com as suas orações, porque a gente sabe que não é fácil, né, enfrentar um sistema, mas nós temos total independência e isenção. Eu sei de minhas inúmeras imperfeições, inúmeras limitações, sei disso. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, nós estamos aqui para melhorar, né? E eu sei, estou dando o meu melhor aqui no Senado Federal, né? Levando com muita seriedade e respeito esse trabalho que o povo do Ceará me colocou aqui para desenvolver. Então não tenho nenhum cargo federal, não tenho verbas extras parlamentares, né? Só tenho aquelas que são realmente constitucionais, das impositivas, das emendas parlamentares. Não tenho nada extra, voto pela consciência aqui, né? Com muita responsabilidade. Tenho uma equipe enxuta, procuro ter respeito pelo seu dinheiro. Tenho aqui no Senado, liberei tudo que é regalia, que é mordomia, né? E não julgo quem não faz isso, mas eu faço isso. Procuro ter isenção, procuro ter independência e ser justo, né? Então, tenho meus votos divergentes do governo também, vejo coisas boas e coisas equivocadas e falo publicamente isso. Então, a independência é muito clara, por isso que eu quero ser presidente dessa CPI, né? E conto com você, porque aí a gente vai ter realmente uma CPI que vai ter muita responsabilidade, serenidade com o país, técnica, né? Buscar técnica. Mas não dá para investigar tudo, União, estados e municípios. Como que não dá? As estruturas que nós temos aqui, bom dia, as estruturas que nós temos aqui, você sabia que cada senador tem direito a ter 50 assessores, 51 na verdade? É uma estrutura grande, fora da comissão parlamentar de inquérito, fora o apoio institucional que tem de algumas instituições que vão trabalhar junto numa CPI dessa. Então dá para fazer um trabalho definindo prioridades, e prioridades com equilíbrio. Então eu conto muito com a sua participação, com as suas orações, para que a gente tenha uma
realmente uma isenção, sem conflito de interesse nessa CPI que existe, que foi você que se mobilizou para incluir estados e municípios, por exemplo, né? E agora estão querendo minimizar isso tudo, né? Você vê as declarações, né, de alguns membros da CPI e que estão até no comando, né? Então temos que investigar tudo, não interessa se é filho de alguém, se é pai, se é aliado político, seja no estado, seja na prefeitura, se é aliado, se tem interesses eleitorais aí para 2022, nós temos que investigar tudo, não é para investigar? Ou é para virar pizza? Nós tivemos muitas CPIs que tiveram resultados bons para a população. O senador Álvaro Dias, por exemplo, foi o autor do requerimento. Tem esse detalhe: eu fui autor do requerimento. Então existe uma tradição aqui nessa casa, e ali atrás está o plenário do Senado Federal. Existe uma tradição, aqui são os gabinetes dos senadores, ó, né? De alguns, aqui também outros. Existe uma tradição nessa casa que o autor do requerimento seja ou presidente ou relator da CPI. Foi assim em dezenas de CPIs aqui na casa. Dezenas. Então eu acredito que deveria ser respeitado essa tradição, né, da casa. E alguns dessas CPIs que tiveram sucesso, nós temos CPIs que tiveram uma prestação de serviço para a sociedade, foi assim, por exemplo, o senador Álvaro Dias, como eu estava falando, foi o autor e o presidente da CPI do futebol. O senador Magno Malta foi o autor e estava no comando da CPI do narcotráfico. Então, não há porquê a gente não seguir isso. O que é que tem a esconder? Qual é o receio do que está por trás disso tudo? Então nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho com dignidade. Conto com você. Muito obrigado, bom dia, que Deus abençoe a você e sua família, muita luz, muita paz, e vamos que vamos por essa nação maravilhosa, por essa nação fantástica, que tem muito ainda para a gente trabalhar, fazer reformas estruturantes, para facilitar a vida de quem quer empreender, né, de quem quer trabalhar, e acredito que esse país tem muita coisa boa para acontecer ainda. Um grande abraço, muita paz, vamos que vamos.